Graças e paz, igreja, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo a mais um culto da Lagoinha Campo de Marte, um lugar de novos começos. Deus tem um novo começo para a sua vida, sua casa, sua família, sua história, seu chamado, seu ministério. Creia, nós declaramos, profetizamos sobre a sua vida. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar ao seu coração nessa noite. Quero te convidar já a gerar expectativa, né? Eu creio que você já estava aí fazendo isso dentro de você, buscando, né, estar sensível à voz do Senhor nessa noite, que não venha perder nada daquilo que Ele tem para acrescentar na sua vida. Eu tenho certeza que não vai ser diferente, que Deus vai fazer dessa forma. Então quero começar aqui com uma breve oração, que você possa estar junto comigo nesse momento, para que a gente possa pedir, para que da maneira como Deus vem fazendo a cada culto, falando aos nossos corações, nos instruindo acerca da Tua Palavra, acerca da nossa vida, nos dando direção, nos dando discernimento, que hoje não seja diferente, que aquilo que Ele tem para tratar, em particular com cada um, venha a ser tratado, venha a ser falado. Nós estamos na série de mensagens Estações. Então nós já tivemos o primeiro episódio falando sobre a primavera, o segundo episódio falando sobre o verão, e hoje no terceiro episódio nós vamos abordar um pouquinho sobre o outono, a estação do outono, e trazendo para as nossas vidas qual é o impacto desse período, né, de Deus nas nossas vidas. Costumo dizer que um dia não é completo se não tiver 24 horas, né, uma semana não é completa se não tiver 7 dias, ou seja, a gente está sujeito a isso. A nossa vida também ela não é completa, ela não falta algo quando a gente só desfruta de uma parte, né, daquilo que Deus tem para nós, ou de uma parte, ou seja, só dos momentos, até os momentos de alegria que Deus tem proporcionado para nós, eles não têm o mesmo peso, o mesmo valor, se a gente não souber qual é a sensação dos momentos de dificuldade, dos momentos de tristeza. Então, a intenção, motivação, objetivo dessa série é nos fazer olhar para o período que nós estamos vivendo, para o tempo de Deus em nossas vidas e saber encarar a beleza de todos eles. A primavera tem sua beleza, o verão tem sua beleza, mas também tem as suas dificuldades. O outono e o inverno têm suas dificuldades, mas também tem as suas belezas. Então que eu e você nós possamos estar. Eu tenho certeza que já falou profundamente o seu coração esses 2 primeiros episódios. E hoje não vai ser diferente, é isso que nós vamos orar pedindo a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui e podermos ouvir a Tua voz, podermos te adorar, te exaltar, glorificar o Teu nome. Nós pedimos, fala aos nossos corações da maneira qual o Senhor tem feito até aqui, que hoje não seja diferente. Nós pedimos, toca na nossa mente para que a gente possa estar 100% conectado, para que a gente venha receber, entender toda a palavra que vai ser semeada em nossa vida. Toca nos nossos olhos também, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que está em oculto no nosso coração, para que a gente possa sentir e também guardar a Tua palavra nos nossos ouvidos, para que a gente venha verdadeiramente ouvir, receber, mas principalmente na nossa boca, para que não venha reter, não venha ficar só guardado dentro de nós, mas que nós venhamos ter a ousadia necessária para passar adiante aquilo que o Teu Espírito Santo vai nos instruir nessa noite. Aquilo que o Senhor planejou para fazer, que venha se cumprir, em nome de Jesus, que venha ser feito hoje aqui. O Senhor tem autoridade, tem liberdade nesse lugar, nesse ambiente, liberdade em cada casa, cada lar que nos ouve agora nesse momento, e nós pedimos, acessa o interior, a mente, a alma, o espírito de cada um dos Teus filhos, através da Tua palavra, que tem todo o poder. Amém e amém. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11, verso 12, 13 e 14. Que diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos.
Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Essa é a palavra de Deus, que ela tem para nos ensinar. Hoje, buscando fazer com que essa mensagem venha se encaixar nessa série de mensagens sobre as estações. Hoje falando sobre o outono. Outono que é a estação em que talvez a maior característica que se destaca aos olhos de todos é o tempo em que as árvores, as plantas, elas mudam a cor da sua folhagem. Elas mudam a cor das suas folhas. E também, uma segunda grande marca é que grande parte das árvores perdem totalmente, ou pelo menos parcialmente, parte de suas folhas. Então o outono é marcado por essas duas características: a perda das folhas, também a troca da sua coloração. Aquelas árvores que têm uma folhagem mais verde, no outono, algumas delas ficam mais alaranjadas, outras mais amareladas, algumas chegam a ficar bem vermelhas, né? E em algum período dentro do outono, por conta da sequidão das folhas, elas começam a cair. E aí uma árvore que há tempos atrás talvez exalava beleza, cheio de folhas, no outono, o outono vai nos falar desse período, né, de perder esse embelezamento, de perder talvez esse poder de atração. E nós passamos por esse período nas nossas vidas, muitas vezes. Tem períodos na nossa vida em que a gente se sente muito bem, a gente enche o peito, porque tudo que a gente faz vê dar certo, vê resultado, as pessoas olham para nós e aplaudem, elogiam. Isso faz bem para nós, acaricia o nosso ego, faz com que a gente caminhe, né, no nosso dia a dia numa forma mais alegre, né, mais confiante. Não sei se você já reparou, quando você acorda pela manhã, tem dias que você se olha no espelho e se sente lindo, se sente linda, se sente bonito, se sente bem. Tem dias que você acorda, olha no espelho e parece que o dia já está sinalizando. Esse é um dia que, quando você olha no espelho e já não alegra com aquilo que você está vendo, com o aspecto, com a beleza. Talvez é o cabelo que não acordou muito bem, ou talvez um pouco de olheira, e você já acorda aquele dia e sinalizando. Vai ser um dia cinzento, né? Não vai ser um dia comum. Vai ser um dia que reservou as suas dificuldades. A natureza sinaliza quando uma nova estação está por vir, quando a atual estação está se findando e quando uma nova estação está por vir. A natureza sinaliza. Mas na nossa vida, na minha e na sua vida, nem sempre é assim. Pode passar por momentos em que haverão sinais e a gente consegue se preparar, mas na maioria das vezes a nossa vida não é como a natureza. O tempo, o mundo, o ambiente, as pessoas, a situação, os problemas, eles não anunciam quando estão para surgir. Então, talvez as maiores dificuldades da sua vida, na maioria delas, você foi pego de surpresa. Não teve tempo de se preparar. Mas, lendo esse texto aqui, o final ali do verso 13, diz assim: porque não era tempo de figos. Então nós lemos 3 versículos que está contando a respeito de uma figueira que não tinha fruto. Só que o texto está dizendo assim, não era tempo de figos. E essa talvez é a primeira ou a maior lição que nós podemos tirar aqui, mas a primeira lição que nós podemos tirar é que não importa qual árvore você é, não importa qual a qualidade do seu fruto,
Importa que você saiba que vão sim ter períodos que não é tempo de frutificar. Vão ter períodos de escuridão, vão ter períodos de vazio, vão ter períodos onde você não vê nada acontecer, não vê resultado, o resultado do seu suor, do seu investimento, né, daquilo que você confiou, trabalhou, correu atrás, buscou, muitas vezes não vê. Você tenta de um lado, tenta de outro, tenta com alguém, tenta com outro, e não dá certo. Você planeja iniciar uma dieta, essa dieta para no meio do caminho. Você resolve, decide mudar os seus hábitos alimentares, não consegue avançar. Seus hábitos, de saúde, bem-estar, exercício físico, seja uma caminhada pela manhã, uma caminhada à noite, musculação, uma corrida, eu não sei. Você inicia e para. E aí você começa a reparar, parece que nada. Você começa a ler um livro e para ele no meio do caminho. Você começa um negócio, ele não vai para frente. Você gera expectativa em cima de algo e não vê aquilo prosperar. Parece que tudo está emperrando e não frutifica. Não importa qual área da sua vida você corra, você parece que não frutifica. Quando você se ajoelha para orar, parece que faltam as palavras. Quando você está ali buscando a presença de Deus, parece que a única coisa que ela está é distante. Quando você abre a Bíblia e vai buscar ali em leitura, em comunhão com o Senhor, parece que as letras não saltam aos seus olhos. Parece que você lê e nada faz sentido, não vem nada novo, não tem nada que te edifica. Você assiste um vídeo na internet, uma pregação, e não fala com você, você não sente se alcançado pela palavra. Você busca conselho em um e outro e parece que, por mais que as pessoas falam e tem sentido no que elas estão falando, não encaixa para o que você está vivendo. Nós vivemos esse período na nossa vida, período de escuridão. A terceira, uma das maiores características do outono, são noites mais longas e dias mais curtos. As noites do outono são mais longas e os dias são mais curtos. Você já se sentiu na sua vida alguma vez assim? Que parece que os tempos de sucesso, de felicidade, de resultado verdadeiramente são só faíscas, são só vislumbres, algo que vem muito rápido. É como um ditado popular que diz que a alegria de pobre dura pouco, mas tirando o pobre aí da jogada, que a alegria dura pouco, tem prazo de validade. Você já se sentiu assim? Talvez todo o trabalho que você fez de retirar do solo o nutriente necessário, sabe o que é isso? Suor, dedicação, empenho, motivação, disciplina, compromisso, para toda vez tirar do solo o nutriente necessário para você continuar firme de pé, com as suas folhagens verdes, e simplesmente, sem avisar, vem um período na sua vida que faz com que as folhas mudem de cor, ou que faz com que as folhas se vão embora. Mas o texto está nos dizendo aqui, que até mesmo aquela figueira, ela tinha o período de sequidão. Não era, verso 13 do capítulo 11 de Marcos, diz assim que não era tempo de figos. E aí Jesus é atraído por ela. Jesus vai até aquela figueira. Eu quero te trazer um entendimento aqui de que uma figueira infrutífera, ela não tinha fruto, senão folhas. A única coisa que ela tinha lá era folhas. Mas o texto está dizendo assim, que aquela figueira não tinha fruto. Estava passando por um período que não era tempo de frutificar, e ainda assim atraiu os olhos de Jesus. Ainda assim Jesus olhou, avistou ela de longe e decidiu se aproximar. E foi até ela. É lógico que chegando ali, ele vê que ela não tem figos, e a Bíblia diz que então ele a amaldiçoa. Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Ele amaldiçoa aquela figueira, lança uma palavra de condenação.
sobre aquela figueira. Que jamais, ninguém, jamais iria comer fruto dela. Agora, entrando aqui em um outro raciocínio, o que é que faz com que Jesus libere uma palavra de condenação para uma figueira, uma árvore que não tinha fruto, se não era tempo de ela frutificar? Talvez se ele chega para uma árvore em que era o tempo dela frutificar e ela não estava fazendo conforme o tempo, o período que ela estava vivendo, então é tempo de frutificar e aquela árvore estava se recusando a dar fruto, Jesus libera uma palavra de condenação, eu até entenderia. Talvez você até entenderia. Mas uma palavra de condenação a uma árvore que não tem fruto, em um período que a Bíblia é muito clara, não era tempo de figo, é lógico que aquela árvore não teria frutos, estaria seca, infrutífera. Mas o que é que fez com que Cristo liberasse uma palavra de condenação? É porque o texto também diz que ela se encheu de folhas, anunciando que tinha fruto, anunciando que tinha algo que ela não tinha. E também se encheu de folhas para esconder o que ela devia ter e não tinha. Porque quem olhava lá de longe, cheio de folhas, anunciava que tinha figo, que tinha fruto. Quem olhava de longe ficava maravilhado. O problema daquela árvore foi não entender a estação que ela estava vivendo. O problema daquela árvore foi não entender que aquele período não tinha problema nenhum ela ficar seca, não tinha problema nenhum ela não frutificar, não tinha problema nenhum ela arriscar e não conseguir, não ter sucesso, não ter resultado, não dar certo, não avançar. Era um período de noites mais longas e dias mais curtos. O problema é que aquela árvore, ela quis mostrar que estava vivendo um período de dias compridos e noites curtas. Um período de sucesso, de resultado, de satisfação. Sabe quando eu e você, muitas vezes a gente decide mostrar algo que não é, ou que ainda não é? Isso fala de aparência. Aquela árvore, se ela revelasse, se ela não se enchesse de folhas, e ela revelasse que era tempo de seca, que era tempo de não frutificar, não era tempo de figos, que ela revelasse que ela estava seca e infrutífera, não viria uma palavra de condenação sobre a vida dela, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, jamais vai ter problema com a sinceridade. Ele tem problema com a hipocrisia, com a mentira, com a aparência. Não sei qual é o momento que você está vivendo da sua vida hoje, só que esse texto está nos mostrando a importância de saber exatamente a estação que eu estou vivendo e caminhar conforme ela. Do contrário, eu atraio condenação sobre a minha vida. É possível atrair Jesus, mesmo num tempo infrutífero. É possível. Só que se eu estiver mostrando algo que eu não sou, eu vou atrair problema para a minha vida. Jesus quer hoje tratar, através dessa palavra, sobre mim e sobre você, que não tem problema nós vivermos tempos de escuridão. Não tem problema vivermos períodos de noites mais longas e dias mais curtos. Períodos de insucesso, de insatisfação, sabe? Períodos onde não tenho resultado, não tenho sucesso, tento de tudo que é jeito e nada acontece. Fazem parte, esses períodos fazem parte. O próprio Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero entregar algo sobre a sua vida. O tema da mensagem de Jesus, nesse versículo, quando ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus fosse colocar um tema nessa mensagem, não seria as aflições, mas seria sobre o bom ânimo. Jesus está falando assim:
que não importa que tenha aflições, você vai ter. Importa que você decida ter bom ânimo. Importa que você saiba dentro de você, tenha uma convicção disso, certeza disso, de que Cristo venceu o mundo. E que se Ele venceu o mundo, não importa o cenário, é possível me alegrar, é possível encontrar ânimo, é possível encontrar paz, encontrar descanso. E Cristo manda falar para você, o Espírito Santo manda falar para você. Está um período de seca na sua vida? Está vivendo um período infrutífero, que nada dá certo? Um período de insatisfação, de angústia, de medo, de dúvida, de incerteza? Há uma palavra do Espírito Santo sobre você. Tenha bom ânimo. Em mim, você pode ter bom ânimo. Porque eu venci todas as estações da vida, do período da vida de um homem e de uma mulher. E é porque eu venci, hoje você pode ter descanso. É porque eu venci que hoje, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, você pode descansar, você pode repousar, você pode deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Com isso eu lembro de uma passagem que diz que Jesus está com os discípulos no barco e ali se levanta uma grande tempestade e Jesus está dormindo. Jesus está dormindo e os discípulos chegam para ele e acordam. Mestre, 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 desesperados. Não te importa que pereçamos? Os discípulos chegam para Jesus, Jesus dormindo dentro do barco, no meio de uma tempestade. A tempestade, eles estavam todos no mesmo barco. A tempestade alcançou a todos. Mas Cristo estava mostrando para eles que era possível dormir, era possível descansar. Talvez se a gente for traduzir e tentar encaixar dentro dessa série de mensagens e estações, o período que aquele barco estava vivendo, talvez fosse o período de outono, de inverno na vida. Mas Jesus estava mostrando, independente se é um período de outono, inverno, de dificuldade, de insucesso, de insatisfação, de angústia, de medo, de tristeza, é possível descansar. Jesus estava dormindo no barco que estava enfrentando a tempestade. Jesus está dizendo para mim e para você que é possível sim, descansar em meio à tempestade. Quando ele acorda, ele dá ordem ao vento, ao mar, que se acalma, que se aquiete. E aqui eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Só tem autoridade para acalmar a tempestade. Escuta isso aqui, Jesus dormindo dentro de um barco, onde a tempestade estava presente. Os discípulos vêm e acordam ele. Quando ele acorda, ele libera uma palavra para o vento e o mar se aquietar. Só tem autoridade para acalmar a tempestade todo aquele que também tem fé para dormir no meio dela. Só acalma a tempestade, só tem autoridade para acalmar, para liberar uma palavra que vai trazer paz no ambiente de tribulação. Quem também tem fé para nesse mesmo ambiente de dificuldade, de tribulação, tem fé o suficiente para descansar, para dormir, para colocar a cabeça no travesseiro. Esse texto, essa passagem relata muito bem, ele faz questão de citar que Jesus dormia sobre uma almofada. Você já passou seus olhos fazendo uma leitura da Bíblia e encontrou palavras que, estando ali ou não, citadas, relatadas ali, palavras, travesseiro, como travesseiro, palavras, que citadas ou não, você leria o texto e teria o mesmo entendimento? E por que é que a Bíblia faz questão de citar o travesseiro? Por que é que a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo? Se é toda a Escritura, é toda a Escritura. Porque aprove o Espírito Santo de que esse travesseiro estivesse relatado nessa passagem. É para mostrar que dentro do barco tem um travesseiro. Que é possível
descansar no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Só que Cristo está mostrando assim, o texto diz que Cristo dormia sobre o travesseiro, sobre a almofada. Por quê? Porque aquele travesseiro não é para Cristo. O travesseiro não é para Deus. A própria palavra diz que Deus não dorme nem cochila. O travesseiro é para mim. O travesseiro é para você. Eu quero te dizer algo. Tem um travesseiro, tem uma almofada dentro do seu barco. E que é possível você descansar no meio da tribulação, no meio da dificuldade. É possível sim. Aliás, o travesseiro está lá, a almofada está lá para mostrar que ela tem utilidade. No meio da tempestade, você pode deitar sua cabeça tranquilo, porque se Cristo liberou uma palavra dizendo assim, passemos para outra margem, não importa a tempestade que vai se levantar no meio do caminho. Se Cristo falou, passemos para outra margem, é porque nós vamos chegar. E se Ele falou, passemos, é porque você não está sozinho, Ele está com você. Então eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você tem enfrentado talvez um período, uma estação de outono, de seca, de perda das folhas, de noites mais longas sobre a sua vida, há uma palavra sobre a sua vida dizendo assim, ei, eu estou contigo. Passemos para outra margem, você não está sozinho. Não é passe, não é passem, é passemos. Cristo manda falar, eu estou com você, e não importa qual seja a dificuldade, eu preciso que você sinta a minha presença. Quando você sente, quando você tem essa convicção de que a palavra que Ele liberou inclui Ele na tempestade, ainda que você esteja vivendo no meio dela, você vai deitar sua cabeça sobre o travesseiro, sobre a almofada e vai descansar tranquilo. Então Cristo libera uma palavra de condenação sobre uma figueira que não entendeu o tempo que ela estava vivendo, que não entendeu a estação que ela estava vivendo e preferiu viver de aparência. Era um tempo de não resultado, era um tempo de insucesso, e ela quis mostrar resultado, ela quis mostrar sucesso. Era um tempo de chorar, e ela quis sorrir. O próprio Jesus diz assim em uma passagem, um versículo: cantei e não dançastes, cantei e não dançastes, pranteei e não chorastes, não lamentastes. Ele está falando assim, quando eu estava cantando, vocês não estavam dançando, mas quando eu estava chorando, ninguém estava lamentando. Vocês precisam ter sincronia com o tempo e o modo. Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Que eu e você possamos entender o período, a estação que nós estamos vivendo, e jamais nos preocupar com o que as pessoas estão pensando. Não tem problema nenhum entender que não é tempo de fruto. Jesus quer ver a minha e a sua sinceridade. Quando eu e você, nós formos sinceros diante de Deus, eu tenho certeza que nós alcançaremos coisas ainda maiores na presença dele. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não porque nunca pecou, mas porque entendeu quem ele era e sempre se lançou aos pés do Senhor. Entendeu o que ele havia feito, se arrependeu, mas sempre se lançou diante do Senhor. Ele não era uma árvore que frutificava o tempo todo, mas era uma árvore que, quando estava seca, chegava diante de Deus e falava: eu estou seco. Quando era uma árvore que, quando não tinha frutos, chegava diante de Deus e falava assim: não tenho frutos para te apresentar. Sinceridade é tudo que Deus espera de mim e de você. Há uma frase que eu quero liberar sobre a sua vida, que diz assim, que Davi escolheu viver para alcançar o coração de Deus, mas Deus escolheu morrer para alcançar o coração do homem. Davi escolheu viver para alcançar o coração de Deus, mas Deus escolheu morrer para alcançar o coração do homem. A palavra de Deus diz lá em Romanos,
que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O maior ato de amor, a maior prova de amor que já houve nessa terra, foi o sacrifício de Jesus na cruz. E a Bíblia está dizendo assim, que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando o mundo estava de costas para Ele, pensa, sendo traído, sendo humilhado, chicoteado, apanhou, né? Foi cuspido, escarneceram dele, e Ele estava ali entregando a vida na cruz para salvar qualquer um que estava ali. Não foi só para salvar a mim e a você, não. Foi para salvar Judas também. Foi para salvar Barrabás. Foi para salvar os 2 ladrões que estavam um à esquerda e um à direita. Foi para salvar também o povo que estava ali escarnecendo dele. Foi para salvar também os soldados que o feriram. Quando o mundo estava de costas para Ele, Ele entregou a vida. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele escolheu morrer para alcançar o seu coração. Importa agora é que nós venhamos a decidir não fechar mais o nosso coração para Ele, que venhamos abrir o nosso coração para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, para a sua palavra, para que Ele possa fazer em nós o que Ele quiser. Que essa palavra possa ter falado do seu coração, alcançado de alguma forma áreas dentro de você, talvez dificuldades, lutas, barreiras que você tem enfrentado, que ela venha como uma direção, uma instrução sobre a sua vida, uma consolação, um tipo de consolo sobre você, mas que venha te ensinar a extrair a beleza de cada uma das estações. Um período de dificuldade você pode reparar na sua vida. Talvez é o período que você mais se aproxima de Deus. Então, a Bíblia diz assim, que é melhor que vá a um velório do que a uma festa. É melhor que se vá a um velório do que a uma festa. Como assim? Um ambiente que exala a morte e um que está exalando vida. A festa é alegria, momento de desfrute, de celebração, de comunhão. O velório não. Alguém acabou de perder um ente querido, um familiar, um amigo. Você está indo ali para lamentar, um ambiente cinza. Se a gente pudesse desenhar a festa num papel, nós escolheríamos lápis bem coloridos. Se a gente fosse desenhar um ambiente de velório, escolheríamos talvez o lápis preto, né, ou o cinza escuro. Mas a Bíblia está dizendo assim, é melhor que vá a um velório do que a uma festa. Por quê? Porque no velório é o momento que eu e você nós paramos para refletir naquilo que verdadeiramente faz sentido. Enquanto que a festa, embora seja boa, é bom desfrutar. Cristo adorava a festa. Cristo sempre que tinha a oportunidade de estar em uma festa, Ele estava. O primeiro milagre de Cristo foi feito bem em uma festa de casamento. Ele frequentava as festas judaicas, todas elas. Ele frequentou a festa da Páscoa, que era feita, celebrada em Jerusalém, desde seu nascimento. Cristo adorava a festa. Não tem problema nenhum festejar, não. Mas é que a festa, ela rouba a nossa atenção, ela nos distrai demais. Enquanto que o velório vai nos fazer pôr a mão na cabeça, refletir e pensar sobre o que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente tem valor, tem sentido nessa vida. Olha só, falando sobre, e aqui para finalizar, palavra sobre a sua vida, falando sobre esse milagre de Cristo na festa. É uma festa de casamento. Então, o primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento, que a Bíblia diz que acabou o vinho. E aí eles correram para Jesus. Maria corre para Jesus.
E aí ela anuncia: acabou o vinho. O vinho representa a alegria. Então nós estamos falando de uma festa, e não de uma simples festa, mas uma festa de casamento que acabou o vinho. O vinho que representa a alegria. Só que na hora que Maria chega para Jesus falando: acabou o vinho, todas as pessoas que estavam na festa, naquele momento, olharam em direção de Jesus. Enquanto o vinho não tinha acabado, estava todo mundo curtindo, estava todo mundo celebrando, estava todo mundo festejando, dançando, bebendo, se alegrando. Quando acabou o vinho, Maria corre para Jesus e na mesma hora todos os olhos olham para Jesus. Deus muitas vezes vai permitir com que o vinho se acabe, para que a gente volte a olhar para aquilo que verdadeiramente merece a nossa atenção. O período de outono, o período de inverno na nossa vida é de justamente muitas vezes nos fazer parar para olhar para o devido lugar, para o lugar da onde a gente jamais devia ter afastado os nossos olhos. Então Deus permite com que o vinho se acabe, para que todos possam notar que Cristo está na festa. Cristo está no ambiente. Sabe quando você não tem nada, e aí a única coisa que você tem é a Cristo? Você se debruça diante dele, busca a presença dele, aí ele começa a te abençoar e te dar algumas coisas. E aí daqui a pouco, ele se vê na necessidade de pedir aquilo que ele te deu de volta. Porque ele percebeu que aquilo começou a tomar um grau de importância na sua vida, que ele de primeiro lugar passou para segundo, passou para terceiro, passou para quarto. Que eu e você, nós venhamos ter esse entendimento de perceber, discernir a estação, o tempo que a gente está vivendo, e jamais enfeitar o pavão, se é tempo de outono, se é tempo de inverno, de seca, de não dar os frutos, que a gente venha encarar isso com sinceridade, mas que a gente jamais venha tirar os olhos de Jesus. Não importa a estação que estou vivendo na minha vida, não importa a estação que você está vivendo na sua vida, a melhor notícia, a melhor novidade, a melhor coisa que nós podemos desfrutar em cada uma delas é a presença de Cristo. Com isso eu peço, Pai, que essa palavra venha alcançar o coração dos teus filhos e gerar toda a transformação necessária, toda a instrução, consolo, direção, exortação que o Senhor tinha que fazer e fez através dessa palavra, venha fazer esse sentido. Que caia como semente no coração dos teus filhos, como uma semente cai em terra fértil, e venha gerar o fruto necessário, dentro do tempo, o fruto necessário para que a gente possa continuar avançando, continuar caminhando, continuar olhando para o foco, para o alvo, que sempre é a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho certeza que se não estiver aparecendo, vai aparecer aí na tela um contato de telefone para que você possa, você que precisa de uma oração, você que através dessa palavra foi tocado, foi impactado por ela e quer entregar sua vida a Jesus. Como assim entregar sua vida a Jesus? Talvez você está nos ouvindo e nunca confessou publicamente ou nunca externou em palavras que Cristo, Jesus Cristo, é o único Salvador da sua vida, o único Senhor da sua vida. Se você nunca fez isso, nós queremos fazer. Se você está nos acompanhando nesse momento, não importa se é agora ao vivo ou pegou esse vídeo, né, mesmo depois que ele foi publicado no YouTube, entre em contato conosco. Se está ao vivo, escreve no chat ou nos envia a mensagem para esse WhatsApp. Se você não está pegando esse vídeo ao vivo, mas essa palavra falou com você, também peço, entre em contato com o número, né, de telefone que aparece aí na sua tela, seja por ligação, seja por mensagem, né, por WhatsApp, mas não deixe
de entrar em contato conosco. Nós queremos de alguma forma te auxiliar nessa caminhada. Conte conosco, nós somos uma família. Então, não deixe de receber uma oração. Eu peço que o amor de Deus, que tudo que Ele tem sonhado e planejado, que toda a vontade de Deus sobre a sua vida venha a ser realizada, venha a ser concretizada. Que toda a revelação necessária da parte do Senhor sobre você venha a ser cumprida, venha a acontecer verdadeiramente. E que se houve alguma barreira até hoje para o Evangelho diante de você, que hoje ela caiu por terra. É um tempo novo. Você que talvez caminhou já com Cristo, mas olhando para a sua vida hoje, fazendo uma leitura, percebeu que está distante dos caminhos do Senhor e que deseja se reconciliar com Ele, também quero te convidar a mandar uma mensagem, a entrar em contato conosco. Para nós será um prazer, uma alegria estar te auxiliando de alguma forma. Que essa palavra verdadeiramente venha alcançar o seu coração e cumprir todo o propósito necessário em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Te louvo, Senhor, por cada palavra que aqui foi ministrada. Dando sequência agora ao nosso culto, já para a parte final, momento de consagrar os nossos dízimos e ofertas. 2 Coríntios capítulo 9 diz assim, no verso 10: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então eu tenho certeza que também está aí, aparecendo na tela, os dados da conta da igreja para que você possa contribuir. Recebeu essa palavra, sentiu no coração que quer selar ela sobre a sua vida? Faça uma oferta. Mas você que entende um princípio de dízimo, de dizimar, de ser fiel a Deus, de devolver a 10ª parte de tudo que Deus tem confiado na sua mão, assim como a palavra de Deus diz que a gente deve honrar Ele com os frutos, com todos os frutos da nossa renda, dizimando com os dízimos, as primícias, honrar a Deus. Se você entende o princípio de honra a Deus através dos dízimos, também quero te convidar. A Bíblia está dizendo assim, que Ele dá semente ao que semeia. Então a semente ela vem para a mão de quem lança adiante, de quem acredita, de quem tem fé, de quem confia, de quem não retém. Ele dá semente ao que semeia, não é ao que deseja ter a semente, não é ao que ora pela semente. Não, Ele dá semente ao que semeia. Aquele que tem um coração generoso, aberto, de semear na obra de Deus, aquele que é fiel quanto aos dízimos, que é grato através das ofertas e que entende a importância, a responsabilidade, o compromisso de contribuir com a obra de Deus para que o Evangelho continue sendo pregado a mais e mais pessoas, que cada dia uma nova pessoa venha ter acesso à palavra de Deus, venha ser impactado pela palavra do Senhor, venha ter um encontro com Cristo. Se você quer fazer parte disso, continue lançando a semente, porque a semente Ele dá para o que semeia. O pão Ele dá para o que tem fome, ou seja, é a mentalidade daquele que só quer, ele só quer se alimentar, ele não tem problema nenhum com isso. Aquele que tem fome, que só vem atrás de ser abençoado. O semeador vai falar de alguém que tem a mente de abençoar, de lançar. Aquele que tem fome é aquele que está preocupado só consigo mesmo, ou seja, ele não olha que ao redor dele todo mundo também tem necessidade. Ele só está preocupado com a fome que ele tem. Mas o texto está dizendo assim, aquele que tem fome eu vou dar pão. Mas aquele que tem uma mentalidade de abençoar, de multiplicar, de lançar adiante, aquele que tem a mentalidade de semear, de investir, para esse eu vou dar semente.
Então que eu e você nós possamos, através desse texto que Paulo nos escreve e através da revelação que o Espírito Santo gera em nós, que eu e você nós venhamos ter uma mudança de mentalidade, que venhamos ser pessoas que não olham somente para a nossa fome, mas que venhamos a entender que ao nosso redor também tem pessoas que precisam e talvez não precisam de algo material, o que elas precisam é de algo espiritual. E para que esse algo espiritual, ou seja, que a palavra do Senhor, o Evangelho, possa alcançar a vida dela, talvez transformar como transformou sua vida, que eu e você nós venhamos ter essa mentalidade de quem semeia, de quem acredita, de quem tem fé e lança adiante. Não retém, lança adiante. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te agradeço por cada vida que nesse momento está contribuindo com o Evangelho, com o Reino, com a obra de Deus, com a obra do Senhor nessa terra. Cada vida que está nesse momento consagrando os dízimos, entregando as ofertas, sendo fiel, sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço que nenhuma falta venha alcançar o lar, que não venha haver nenhum tipo de necessidade, e que diante de toda dificuldade, todo desafio, toda luta, venham ter vitórias. Mas eu peço também que eles saibam administrar, que através de cada vitória que o Senhor conceda, saia testemunho de vida, para que mais e mais pessoas sejam impactadas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, através daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida de cada um. Peço que o Senhor realize os sonhos, os projetos, o desejo do coração de cada um, mas sempre apoiado na Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Peço também, dá sabedoria e estratégia a essa igreja sobre como administrar cada recurso aqui confiado, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, hoje e sempre. Tá? Para você que não pegou aí, os dados apareceram na conta, acredito que apareceu aqui no canto direito da sua tela, né? E tem aí o CNPJ da igreja, que também é o Pix. O Pix fica uma maneira muito mais fácil da gente contribuir. Faz a transferência ali na hora. Você consegue na facilidade aí com apenas alguns toques no seu celular. Você já consegue transferir, já consegue consagrar seu dízimo e sua oferta. Então aí está nossa conta bancária na Caixa Econômica Federal. Está aí a agência, está aí também a conta, para que você possa, você que não fez agora, quem fez agora, glória a Deus. Você que não fez, tira uma foto aí, né, dos dados da conta, para que você possa se lembrar e mais tarde, ou talvez amanhã, estar realizando aí sua transferência. Quero só, partindo agora para finalização, trazer os avisos, né? Nossa programação da igreja, como segue: toda segunda-feira os nossos GCs às 20 horas. GCs são as células, grupo de crescimento. Você que ainda não participou de um, né, faça um test drive. Você é convidado a estar conosco. Para nós vai ser uma alegria. A célula é um momento assim de comunhão, mas de aprendizado da palavra de Deus. Então você é convidado a estar conosco. Tem duração ali breve, de 1 hora, no máximo 1h30. A gente não permite passar muito disso não. Mas você é convidado a estar conosco. Por mais que tenha o seu tempo ali muito corrido, que não consegue ficar 1 hora, vem estar conosco 20 minutos, 40 minutos. Separe um tempo de qualidade ali para estar conosco. Vai ser uma alegria receber, ter a sua presença conosco. Toda quarta-feira, assim como nós estamos hoje, nosso culto fé, ainda com a série de mensagens e estações. Próxima quarta-feira, né, nós estaremos finalizando com a estação inverno. Creio que vai ter uma palavra de Deus sobre a sua vida, né? O pastor Tony Meirelles, nosso regional, nosso mestre, é quem estará tendo a honra aí de estar fechando essa série. A responsabilidade, o compromisso, mas sempre guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai trazer uma palavra impactante aí para a sua vida, para o seu coração. Então já se programa, né? Compartilhe com mais pessoas, avisa todo mundo para estar ligado conosco na próxima quarta-feira para o encerramento dessa série de mensagens e estações, com o episódio número 4, o episódio inverno, período do inverno nas nossas vidas. Também quero te lembrar que todo domingo, agora em 2 horários, às 9 da manhã
e também 18 horas, nosso culto de celebração. Esse domingo agora pela manhã faremos ceia, então você também é convidado a estar conosco, a participar. Já separe sua porção do suco da uva, do pão, para que a gente possa celebrar, para que a gente possa lembrar, né, desse momento. E também anote aí que todo segundo domingo do mês, ou seja, todo primeiro domingo do mês, a ceia é realizada pela manhã no culto das 9, e todo segundo domingo do mês é realizada a ceia pela noite no culto das 18 horas. Amém? Então é isso, chegamos ao fim de mais um culto fé. Assim como a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, que de alguma forma tudo aquilo que você ouviu hoje venha colaborar, cooperar, resultar, né, em um nível maior de fé sobre a sua vida. Eu peço que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que toda a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, sua casa e toda a sua família, hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo culto.